Você ficar mais uma vez em pé, abra a sua Bíblia no livro do Gênesis. Nós vamos ler o texto da palavra do Senhor. Eu gostaria que você permanecesse com a Bíblia aberta. Nós estamos caminhando em algumas narrativas do Antigo Testamento e hoje nós vamos meditar sobre uma história muito interessante, uma história muito importante, como todas as outras histórias bíblicas. No livro do Gênesis, capítulo 12, as crianças estão indo para a administração deles, enquanto permaneceremos aqui, também meditando na palavra do Senhor. Minha esposa está avisando aqui que minha tia Ledir, lá de Cianorte, está nos acompanhando. Um grande abraço, tia. Deus te abençoe. Ore por nós. Aleluia. O livro do Gênesis, capítulo 12, a partir do primeiro verso até o verso 4. E depois nós vamos para o capítulo 25, a partir do verso 7, do mesmo livro. Se você puder estar em pé, a leitura não é extensa, nós poderemos fazê-la em pé. Se você não puder, fique sentado, porém com a mesma reverência, diante da palavra santa do nosso Deus. Diz assim o texto: O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Agora, capítulo 25, a partir do verso 7. Os dias da vida de Abraão foram 175 anos. Abraão expirou e morreu após uma longa velhice, e foi reunido ao seu povo. Os filhos dele, Isaque e Ismael, o sepultaram na caverna de Macpela, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eteu, em frente de Manre, o campo que Abraão havia comprado dos filhos de Et. Ali foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, mas desta vez, conscientes da nossa necessidade, conscientes, ó Deus, da nossa pequenez, da nossa fragilidade, Senhor, conscientes, ó Deus, do quanto o nosso coração precisa ser trabalhado pelo Teu Espírito. Pedimos agora graça e misericórdia da parte do Senhor. Graça, ó Deus, para que o Senhor despeje sobre nós agora tudo aquilo que nós não merecemos, a luz do conhecimento da Tua palavra, a disposição em obedecer, a coragem e o poder necessário para praticar, Senhor. E a misericórdia, ó Deus, precisamos também que seja derramada sobre nós. Que o Senhor não nos trate segundo os nossos pecados e nem segundo aquilo que nós merecemos nessa noite, mas que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude a sair daqui, como já foi dito, melhor do que chegamos, Pai. Porque temos a certeza, a convicção de que não sairemos daqui da mesma forma que chegamos. Porque se o Senhor se agradar de nós, e a Tua palavra falar no nosso coração, e mudar na nossa vida e a nossa história nessa noite, sairemos daqui melhor do que chegamos. Porém, Senhor, se nós não ouvirmos a Tua voz, se o nosso coração não se abrir para aquilo que for dito nessa noite aqui, pelo Senhor e pelo Teu Espírito Santo, nós sairemos daqui com o coração mais endurecido, mais rebeldes, mais desobedientes, mais culpados ao Senhor, porque tendo ouvido a Tua palavra, teremos rejeitado aquilo que falaste conosco. Tenha misericórdia de nós, não deixe que seja assim. Clamamos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Assentar-nos. Você pode se assentar e continue com a Bíblia aberta, para que acompanhemos o
desfecho dessa história. Como a gente pode contar a história da nossa vida? Se você tivesse que fazer um relato de tudo aquilo que você viveu, como você contaria a sua história? Como você relataria o tempo de vida que Deus já te deu? Ou se você tivesse que relatar a história do ente querido, geralmente a gente vê esses momentos, presencia momentos assim em funerais, em que as pessoas fazem um relato, um histórico de tudo aquilo que foi vivido por esse ente que ora se despede da família e vai embora. Como contaríamos essa história? Como contar a história de alguém que andou com Deus, que anda com Deus e que vive na presença de Deus? Nessa nossa caminhada, nas narrativas do Antigo Testamento, nós encontramos a história de um homem que andou 100 anos com Deus, um século inteiro na presença do Senhor. É a história de Abraão. Abraão foi chamado, como nós lemos no texto do capítulo 12, para andar com Deus com 75 anos de idade, e ele viveu até os 175 anos. Então todo um século Abraão viveu na presença de Deus. Abraão é para nós o exemplo de fé. Abraão é para nós o exemplo de amizade com Deus. Abraão é para nós o exemplo de um homem cuja vida foi marcada pela graça e pela misericórdia de Deus. De Abraão surgiram os principais povos da terra. De Abraão saíram as principais religiões praticadas no mundo hoje. O islamismo, o cristianismo, o judaísmo, todos nasceram a partir de Abraão. Os povos árabes são descendentes de Abraão, através do seu filho Ismael, que também deu origem a 12 tribos, assim como Jacó. Assim como Jacó teve 12 filhos que originaram 12 tribos e 12 príncipes, Ismael também teve 12 filhos que originaram 12 príncipes também. Os ismaelitas deram origem a todos aqueles povos do Oriente, a todos os árabes, que até hoje habitam toda aquela região do Oriente Médio. Abraão foi um homem que teve uma história extraordinária, durante um século inteiro andando com Deus. Quando a gente olha para os textos do capítulo 12 e do capítulo 25, a gente vê isso, o início da caminhada de Abraão e o final da sua caminhada. Esses textos especificamente que nós lemos aqui, nós encontramos entre esses capítulos de 12 a 25, nesse trecho do livro do Gênesis, nós encontramos a narrativa de toda a história de Abraão. Uma história de 100 anos, uma história de um homem que creu nas promessas de Deus, um homem que enfrentou dilemas e dificuldades, porém deixou um legado, deixou um exemplo de relacionamento com o Eterno, e inspirou gerações e nos inspira até hoje a também andarmos com o Senhor. Quando você estuda o contexto do surgimento do nome de Abraão, ou de Abrão até, como era o seu nome antigo, antes de Deus mudar-lhe o nome, você vê que logo após o dilúvio, de um dos filhos de Noé, o filho de Noé chamado Sem, vem a descendência, toda a descendência de Sem chega até Abraão. O pai de Abraão se chamava Tera, e Tera tem 3 filhos. O nome de um deles é Azor, Naor, Arã e Abrão, os 3 filhos de Tera. E a história conta lá no capítulo 11 que Tera tem esses 3 filhos, porém um deles morre. Arã falece e Abrão tem uma esposa que é estéril. Naor tinha filhos, né? Quando a gente continua lendo a história, Naor teve filhos, porém Abrão não tinha filhos. E o outro filho de Tera morre. Nós não sabemos por que Tera resolve sair de Ur dos Caldeus. E ele leva Abrão consigo e leva Ló, que era o seu neto, filho do filho falecido. Ló era filho de Arã, o filho de Tera que havia morrido. E eles partem em direção à terra de Canaã, mas param numa outra terra chamada
E naquela terra ali, Tera morre. E quando Tera morre, Deus aparece a Abraão e diz para ele: Abraão, agora é o momento de você sair daqui e você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Deus chama Abraão para uma nova vida, uma nova história, uma história diferente. E a partir do capítulo 12 nós vamos lendo a história de Abraão e nós vamos vendo o discorrer dessa vida de 100 anos na presença de Deus, um século de amizade com Deus. Se nós pudéssemos contar a história da vida de Abraão, seria essa, um século de amizade com Deus. E quando a gente vai para esses textos, nós encontramos alguns aspectos desta vida. Nós encontramos como essa vida foi vivida na presença de Deus. Primeira coisa que a gente encontra, e a nossa proposta nessa noite, é justamente olhar para esses pontos da história da vida de Abraão e entender como essa história se desenvolveu e ver como essa relação de amizade com Deus e com o seu amor, com os seus planos e as suas promessas aconteceram na vida desse homem, que é para nós um grande exemplo, um grande ícone para ser não só admirado, mas também imitado nas nossas atitudes e na nossa vida. O primeiro aspecto que a gente vê na vida de Abraão, olhando, estudando essa história de um século, é que Abraão, ele decidiu cuidar do filho do irmão que havia morrido, porque esse era um trabalho iniciado pelo seu pai. No capítulo 5, do verso 12, quando Deus chama a Abraão para andar com ele, diz: Abraão, sai da sua terra, sai da sua parentela. Abraão então pega tudo que ele possui e também o seu sobrinho Ló. O irmão havia morrido, o pai de Abraão tinha decidido cuidar do filho, do filho que havia, do neto que havia ficado depois da morte do pai. E Abraão então ele sai da terra ali de Arã para ir à terra de Canaã, e ele então leva o filho do irmão falecido com ele. Abraão resolve cuidar do sobrinho, e Abraão pega então Ló e pega todas as suas coisas e sai caminhando, peregrinando pelo mundo, mas com essa preocupação de dar sequência ao trabalho que foi iniciado pelo seu pai. Meu pai estava cuidando do meu sobrinho e eu vou continuar cuidando dele. E Abraão continua então a sua caminhada e leva Ló consigo. Segunda coisa que nós vamos aprender nessa história de Abraão, e a gente vê isso lá no capítulo 12, no verso 7, e também no capítulo 13, no verso 18, é que Abraão, nesses 100 anos de caminhada com Deus, ele também tem um zelo muito grande para com a adoração a Deus. Esses dois textos mostram Abraão construindo altares de adoração ao Senhor. Um homem preocupado em ter algo que o lembre da importância de adorar a Deus. Porque os textos, se você puder ir acompanhando aí na sua Bíblia, depois de ler com mais atenção na sua casa, estudar durante a semana, vai ser muito bom se você fizer isso. Pegar esse texto para meditar sobre ele durante a semana, você vai ver que Abraão ia armando suas tendas, e em todo lugar que ele se estabelecia, ele construiu um altar ao Senhor. A casa de Abraão não faltava altares de adoração a Deus. Como é importante ter altares de adoração ao Senhor. Um homem andou 100 anos com Deus e conseguiu andar esses 100 anos com o Senhor. Esteve todo esse tempo na presença de Deus, tendo zelo para com a adoração a Deus, tendo a preocupação de edificar altares. Outra coisa que nós encontramos de peculiar na história desse homem, nesse século de história de andar com Deus, nós encontramos no verso 10, desse mesmo capítulo 12, que é Abraão buscando alternativas de provisão em tempo de dificuldade. Interessante que Abraão ele vai montando as suas tendas, ele vai peregrinando pela terra, ele vai andando pela terra de Canaã, mas em um determinado momento a provisão começa a ficar escassa, começa a haver fome na terra. E Abraão, mesmo tendo sido chamado por Deus, mesmo tendo sido convidado pelo Senhor para desenvolver um projeto de amizade com Deus, um projeto de se estabelecer como um homem de Deus naquela geração e ser uma bênção, como Deus havia dito no início do capítulo 12 que nós lemos, ele não fica acomodado, ele não fica parado. Abraão ele começa a procurar alternativas, ele começa a procurar provisão. Diz o texto que ele chega a ir até o Egito para que a sua família não perecesse, para que
as pessoas que estavam com ele, os seus servos, a sua esposa, os seus empregados, o seu sobrinho, toda aquela gente que estava sob os cuidados dele, não perecesse naquele momento de falta das coisas, aquele momento de necessidade, aquele momento de aflição. Abraão, ele vai buscando alternativas de provisão, ele enfrenta as dificuldades, enfrenta os perigos e vai e chega a ir até o Egito para buscar provisão. E isso era muito perigoso. Abraão era um homem nômade, Abraão não tinha exército, Abraão não tinha segurança particular. Um homem ia chegar numa terra estranha, numa terra diferente, com bens, com dinheiro, com posses, e corria um risco muito grande de ser assaltado, de ser morto, de perder tudo aquilo que tinha, mas ele não poderia ficar acomodado, e ele enfrenta as dificuldades e vai buscando alternativas de provisão. Outra coisa importante, interessante que a gente vê na vida desse homem que andou 100 anos com Deus, é que mesmo quando ele toma decisões equivocadas, Deus não deixa de socorrê-lo. Dois episódios interessantes acontecem com Abraão, capítulo 12, versos 11 até o 20, e depois também no capítulo 18, da história de Abraão. No capítulo 12 é quando Abraão chega ao Egito, e no capítulo 18 é quando Abraão precisa ir morar na terra de Gerar. Nessa busca dele de provisão em tempo de dificuldade, ele precisa ir morar nesses dois lugares. Só que quando ele chega nesses lugares, ele fica com medo, porque o medo faz parte da nossa vida, não é? Não tem um homem aqui que não tenha medo, não é? Se você disser que não tem medo, aí eu vou ficar com medo de você. Todo homem tem medo, todos nós temos medo. Homens têm medo, mulheres têm medo, crianças têm medo, jovens, adolescentes, idosos, todos temos medo de alguma coisa, não é? E Abraão fica com medo. Ele chega no Egito e ele fala: olha, nós estamos entrando numa terra estranha, esse povo aqui é muito mais forte do que nós. E Abraão fala assim: eu tenho uma mulher muito bonita. Interessante que Abraão já tinha mais de 75 anos quando Deus chama ele. Sara era menos de 10 anos mais nova que Abraão. Então, uma mulher aí de 60 e poucos anos, o Abraão falou assim: minha esposa é muito bonita, alguém vai querer paquerar a minha esposa. E Abraão inventa uma história. Ele fala assim para Sara: olha, vamos contar uma mentira, porque se eles descobrirem que você é minha esposa, eles vão me matar por causa de você. Então vamos dizer que você é minha irmã. E aí, se os homens da terra, se engraçarem com você, pelo menos eu vou ficar vivo, não é? Se a esposa fosse embora, ele não ligava muito não, ele não queria era morrer. E Abraão, sei lá, tomou essa decisão, talvez ele nem tenha pensado muito nas consequências, e fato que acontece é realmente isso. Ele chega tanto no Egito quanto em Gerar, e Sara já estava bem mais velha nesse momento. Abraão já tinha perto dos 90 anos, e Sara mais ou menos uns 80 anos, não é? E tanto o rei de Gerar quanto o faraó do Egito olham para Sara, acham Sara uma mulher muito bonita, e eles então tomam Sara para sua esposa, e Abraão perde a esposa, ele fica vivo, não é? Mas aí Deus interfere, porque mesmo quando a gente faz coisa errada, Deus tem misericórdia da gente. Quando a gente decide andar com Deus, a gente não acerta em tudo, não é? Mas Deus tem misericórdia de Abraão. Lá no Egito, Deus apareceu em sonho para o faraó e falou assim: ó, essa mulher é casada, e se você se apossar dessa mulher aí, vai dar problema, eu vou castigar você. E aí o faraó olha e fala assim: ó, mas o que está acontecendo? Por que você mentiu que ela é sua irmã? Quase que eu cometo um pecado contra a sua mulher e tal. E aí devolve a esposa de Abraão, devolve os bens de Abraão também, e aí deixa Abraão mais rico do que ele era quando chegou, não é? Para que Abraão ore por eles e para que nada de ruim aconteça. Com o rei de Gerar foi a mesma coisa, não é? O rei de Gerar, Abimeleque, se eu não estou enganado, a esposa dele fica, uma das esposas, talvez a primeira esposa, fica estéril, ele não consegue nem ter filhos, porque ele estava de posse da mulher de Abraão. E ele fala para Abraão: por que você fez isso? Ele falou assim: não, na verdade ela é mesmo minha irmã, nós somos filhos do mesmo pai, mas não da mesma mãe. Então assim, não é uma mentira, é uma meia mentira, assim, né? Tá aquela mentira mais ou menos? Eu menti, não é que eu menti, eu só omiti, né? Uma meia mentira, uma meia verdade, uma completa mentira, não é?
dizem por aí. Mas mesmo nesses momentos de decisões equivocadas, a gente vê Abraão sendo socorrido por Deus, sendo amparado por Deus. A gente vê o plano de Deus sendo estabelecido na vida de Abraão. Outra história interessante, nesses 100 anos de relacionamento com Deus, é quando a gente vê Abraão lutando, se esforçando e investindo em relacionamentos. Está lá no capítulo 13, a partir do verso 7, quando começa a ter uma discussão e uma desavença entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Ló, sobrinho de Abraão, começa a ficar tão rico quanto ele, e aí os bens de Abraão se multiplicam e os bens de Ló também se multiplicam. E aí Abraão chama Ló para uma conversa e fala: olha, nós somos parentes, a gente não deve ter problema, a gente não deve estar brigando entre nós, vamos resolver essa situação. E Abraão fala assim: vamos fazer assim, ó, a terra é grande, tem muito espaço, e o espaço que tem é suficiente para nós, e se você escolher a direita, eu vou para a esquerda, se você quiser a esquerda, eu vou à direita, porque eu não quero brigar com você. Abraão é um homem que investe, né, no cultivo dos relacionamentos. E aí nessa história, particularmente, abrindo um parênteses aqui, eu vejo um Ló muito ingrato, né, porque um homem que tinha perdido o pai ainda na juventude, que tinha sido cuidado pelo avô, e tinha sido trazido pelo tio para essa nova vida, tinha enriquecido andando junto com o tio. Numa dessas ele tinha que falar assim: o tio, cuida do lado do senhor, faz o que o senhor quiser, eu vou fazer o que o senhor achar melhor. Mas não, o Ló, ele olha para as campinas do Jordão, que era uma terra bem regada, diz o texto bíblico que parecia como o jardim do Éden, parecia como o jardim de Deus. Ele acha aquilo tudo muito bonito e ele resolve ir para aquele lado, os lados de Sodoma e Gomorra, que a gente sabe como terminou, não é? Mas Abraão é esse homem que não queria encrenca com Ló, não queria desavença, não olhou para o Ló e disse assim: olha, eu cuidei de você até aqui, você é muito ingrato, por que você está fazendo isso comigo? Não é? Onde já se viu? Você não tem educação, não é? Eu sou um patriarca, seu pai morreu, eu cuidei de você até hoje. Mas Abraão não faz nada disso, e Abraão preserva os seus relacionamentos. Depois, no capítulo 14, nos versos 14 até 16, a gente vê um Abraão que anda com Deus e luta para defender a justiça e o direito dos mais fracos, e isso ele faz sem segundas intenções. É o episódio em que alguns reis fazem guerra contra os reis da região de Sodoma e Gomorra, e eles invadem a terra e levam as pessoas cativas, e entre os cativos está o sobrinho de Abraão. E Abraão então junta os seus 318 homens nascidos em sua casa, e ele vai para a guerra, e ele traz de volta tudo aquilo que aqueles reis haviam tomado. E quando o rei de Sodoma vai conversar com Abraão, ele diz para Abraão: olha, fique com tudo, só me devolva as pessoas. Abraão fala assim: não, eu não quero nada, eu não quero absolutamente nada. Abraão simplesmente entrega o dízimo de tudo que ele tinha trazido de volta a Melquisedeque, o rei de Salém, que só aparece na Bíblia nessa ocasião, a gente não vê mais falar dele, a não ser lá na carta aos Hebreus, em que o autor aos Hebreus diz que Jesus é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Não tem genealogia, não tem ascendência e não tem descendência. Jesus é um sacerdote que veio antes da lei, Jesus é um sacerdote perfeito, não é? E Abraão, quando ele entrega os dízimos a Melquisedeque, entrega todos os bens ao rei de Sodoma, restitui a família de Ló, e o rei de Sodoma diz a ele assim: olha, fique com todo o despojo. Ele diz: não quero nada disso, eu não entrei nessa batalha para me dar bem, eu entrei nessa batalha porque eu não quis ver o direito das pessoas mais fracas sendo tirado, eu não quis ver a injustiça sendo praticada. A gente vê um homem que luta por essa defesa da justiça e do direito e não tem segundas intenções. Como é ruim hoje em dia quando a gente vê pessoas que no discurso está a fim de lutar por direitos e pelas demandas do povo, quando na verdade estão lutando apenas pelos direitos próprios, não é? Como é triste quando a gente olha discursos políticos, eu não quero entrar em mérito de direita ou esquerda, mas quando a gente vê discursos políticos que teoricamente estão falando em nome dos mais fracos, mas que na verdade tem como objetivo principal um projeto de poder, não tem nada a ver com a luta pelos necessitados. Abraão aqui nos dá um exemplo de como a
defesa da justiça era a sua preocupação. A partir do capítulo 15, aí então Abraão nos dá nós temos uma outra lição na vida desse homem, que é a fé na promessa de Deus, mesmo contra as circunstâncias. É quando Deus começa a prometer a Abraão que faria dele uma grande nação e que nasceria um filho dele. E Abraão começa a crer nisso, e Deus vai falando com Abraão. Deus fala uma vez, Deus fala outra vez, Deus faz a promessa, Deus ratifica a promessa, e todas as circunstâncias são contra. Abraão já estava com 90 anos quando Deus faz essa promessa, e Sara também já tinha mais de 80 anos, e o tempo vai passando, e as circunstâncias são todas adversas. Não havia possibilidade humana. Diz a palavra de Deus que Sara já tinha entrado na menopausa, ela não tinha como mais gerar um filho no seu próprio ventre, mas Deus faz promessa a Abraão, e Abraão crê na promessa de Deus, ainda que as circunstâncias fossem contrárias. Nos capítulos 16 e no capítulo 21, a gente vê também, nessa caminhada de 100 anos com Deus, Abraão tendo que administrar graves e difíceis problemas familiares. Quanto problema essa família de Abraão tem? Você acha que a sua família tem problema? Olha a família de Abraão. Você acha que a sua família tem dificuldade? Olha a casa do Abraão. Primeiro, ele tem um filho com uma serva. A esposa tem uma ideia, ela falou: ó, já que Deus falou que a gente vai ter um filho e eu não posso mais ter filho, então tenho um filho com a minha serva, Agar. E aí Abraão aceita a proposta, ele resolve ter um filho com Agar. O menino nasce, Ismael vai crescendo, não é? Quando Ismael tem 13 para 14 anos, aí Sara engravida. Nisso Agar e Sara já tinham brigado quando Agar ficou grávida, não é? Elas já começaram a brigar as duas, aquela confusão, porque Agar se viu grávida e começou a achar que era melhor que Sara, e aí Sara brigou com ela e humilhou ela, e ela foge, e aí o anjo manda ela voltar, e toda aquela confusão. Aí quando Ismael tem mais ou menos 13 anos, nasce Isaac, e aí quando Isaac vai ser desmamado, Ismael já está aí com talvez 16, 18 anos, não é? E tem outra confusão na família, e aí Abraão é obrigado a mandar Agar embora com Ismael. E aí depois da morte de Sara, Abraão tem outros filhos com Quetura também, e tem que ir administrando todas essas dificuldades familiares. Mas Abraão, ele vive no meio dessas dificuldades, e ele vai administrando esses problemas que são graves, esses problemas que são difíceis, mas se mantém debaixo da vontade de Deus, e coloca cada coisa no seu devido lugar, e ouve a Deus. Porque quando ele precisa despedir Agar e Ismael, nós que somos ocidentais e vamos ler esse texto e falar assim: isso é uma justiça muito grande. Onde já se viu pegar uma mulher, dar um pedaço de pão, uma murinha d'água e fala: se vira. Mas foi Deus que nos falou fazer isso. Nós precisamos olhar, porque quando Sara chega para Abraão e fala assim: olha, o filho da escrava não herdará juntamente com o meu filho, e Abraão fica com o coração pesado, Deus fala assim para ele: Abraão, fique tranquilo, do teu filho eu vou cuidar. Ismael também será uma grande nação. De Ismael também nascerão 12 príncipes. E você pode ficar sossegado, que não é a sua provisão que vai fazer o seu filho prosperar. Eu vou cuidar do seu filho. Deus cuidou de Ismael. Tanto que a gente vê hoje quem é o povo mais rico do mundo: os descendentes de Ismael. Sim ou não? Não é? Onde está o principal lugar de turismo do mundo hoje? Dubai, Abu Dhabi. São os descendentes de Ismael. É o povo mais rico do mundo hoje. Os descendentes de Abraão, os descendentes de Ismael, os judeus e os árabes, não é? A maior parte do dinheiro do mundo está na mão desse povo. E então Abraão tem que lidar com todos esses problemas, mas ele ouve o Senhor, obedece ao Senhor, e Deus cuida de cada uma dessas coisas. No capítulo 17 a gente aprende também que nessa vida de andar com Deus, nesse século de amizade com Deus, Abraão precisa aceitar e promover mudanças radicais. E no capítulo 17 a gente vê que a mudança radical é a questão da circuncisão. Não é? Deus aparece a Abraão e fala assim: Abraão, a partir de hoje todo mundo na sua casa tem que ser circuncidado. Não é? Para quem não sabe o que é circuncisão, é parecido com uma cirurgia de fimose.
eu só vou explicar até aqui. Não é? E Abraão tem que pegar o filho dele, Ismael, e pega todos os empregados, todo mundo que tinha em casa, vamos fazer cirurgia em todo mundo. Pensa numa mudança radical, não é? Vai fazer isso hoje. Se a gente, Deus mandou fazer um negócio aqui, a gente tem que fazer uma mudança diferente, um negócio diferente aqui, é uma mudança radical, e todo mundo vai participar. Abraão aceitou esse desafio, e os homens tiveram que obedecer, e a autoridade ele tinha, porque todos obedeceram, todos foram circuncidados no mesmo dia. Detalhe, anestesia não é? Não tinha anestesia. Mas Abraão promove essa mudança radical na vida dele, porque era uma mudança não só de comportamento, mas era uma mudança que incluía mudança do próprio corpo, mudança na própria vida, era sentir a mudança na carne, era fazer uma aliança com Deus e ter a marca dessa aliança no corpo. E Abraão decide fazer isso. A gente também aprende no capítulo 18 aí dessa história, dessa caminhada de Abraão com Deus, é que Abraão ele estabelece uma relação de amizade franca e também respeitosa com Deus. No capítulo 18 é aquela discussão de Abraão com Deus com relação à destruição de Sodoma e Gomorra. Deus resolve destruir Sodoma e Gomorra, o pecado tinha se multiplicado muito naquela região, e Deus manda 3 homens, nós não sabemos se eram Pai, Filho e Espírito Santo representados, mas são 3 homens que chegam na casa de Abraão, e ao chegarem na casa de Abraão, Abraão prepara um banquete para eles, eles comem aquela comida. Então não eram espíritos, eram pessoas, não é? E eles participam desse banquete com Abraão, mas Deus fala assim: poxa vida, eu não posso deixar de contar para o meu amigo aquilo que eu vou fazer. Deus fala assim: não é certo. Deus dizendo: não é certo eu decidir destruir essas cidades e não contar isso para o meu amigo Abraão. E aí Deus fala assim: olha Abraão, eu vou destruir aquela cidade lá, o pecado deles se multiplicou demais e não tem mais jeito. E aí Abraão começa a discutir com Deus: Senhor, mas o Senhor vai destruir aquela cidade, meu sobrinho mora lá, não é? Foi com tudo que ele tinha para lá, tem os bens lá, as filhas dele estão noivas já, vão casar. Como é que o Senhor vai fazer um negócio desse? Se tiver 50 pessoas mais lá que não pecou. E aí Deus fala assim: olha Abraão, se tiver 50 eu não vou destruir. E aí Abraão diz assim: mas talvez tenha 45. Não é? E aí Deus fala: não Abraão, se tiver os 45 eu não destruo. Mas se tiver 40 então? Mas e se faltar 10 para os 40, de repente tem 30, e Abraão vai diminuindo. Tem hora que Deus fala assim: Abraão, se tiver 10 eu não destruo a cidade. Relação franca, de amizade, conversa franca com Deus. Não é? Abraão respeitoso. Todas as vezes que Abraão vai questionar Deus, ele fala: Senhor, me permite falar só mais dessa vez, você não fica bravo comigo não, mas vamos conversar, uma relação de amizade franca, uma relação de amizade respeitosa. Abraão se aproxima de Deus de forma submissa, de forma servil até, mas ele não deixa de se relacionar com o Senhor, não deixa de falar com Deus. Abraão anda nessa vida vivendo essa relação, a relação de amizade franca e respeitosa com Deus. Outra lição que nós vemos e aprendemos com esse homem que andou um século com o Senhor é que ele se submeteu a ser provado e também aprovado com Deus. Capítulo 22 do livro do Gênesis, o episódio lá de Moriá, quando Deus olha para ele e fala assim: Abraão, pega esse teu filho e aí você leva um dos montes da terra de Moriá, e sobre um daqueles montes você vai me oferecer ele a sacrifício. E Abraão não questiona. Abraão não fala assim: Senhor, mas como é que eu vou explicar isso para minha mulher? O que eu vou dizer para as pessoas? Por que eu estou fazendo um negócio desse? Onde já se viu o Senhor me pedir isso? Mas Abraão não faz nada disso, ele se submete. Se o Senhor quer me provar, então tá bom, eu vou suportar a prova, porque eu sei que, mesmo sendo provado pelo Senhor, o Senhor é aquele que tem misericórdia de nós. O Senhor me trouxe até aqui, e diz o texto também lá na carta aos Hebreus, no capítulo 11, que é o texto áureo dos heróis da fé, em que diz que Abraão creu contra a própria esperança, crendo que nem que fosse das cinzas, Deus poderia ressuscitar Isaac novamente. Abraão se prontifica e se submete a ser aprovado por Deus,
e por isso também é aprovado. Um homem que anda com Deus e que não reclama quando Deus resolve provar. Capítulo 23, temos Abraão passando por um momento de muita dor, muito sofrimento. Sara falece, depois de 100 anos de idade, depois de 100 anos de vida, Abraão perde a sua esposa. Provavelmente perto dos 130, 140 anos Abraão deveria estar, porque Isaac se casa com Rebeca quando tinha 40 anos. Abraão tinha 140 anos quando Isaac se casa com Rebeca. Pouco antes disso, Sara falece, e a gente vê Abraão tomando providências. Ele vai até a cidade, ele compra um campo, ele, em meio a essa dor, em meio a esse luto, ele toma todas as providências. Ele adquire uma sepultura, ele adquire um campo, ele sepulta Sara e cuida de todo aquele processo, mesmo em meio à dor, mesmo aquele sofrimento do luto. Ele é um homem que vai até o fim, vai até as últimas consequências e resolve os seus problemas até que eles estejam completamente resolvidos. E aí no capítulo 24 e também no capítulo 25 até o verso 6, a gente vê Abraão tomando as providências para a posteridade. É quando ele chama Eliezer, diz para ele: olha, Eliezer, eu estou para morrer, então agora eu quero que você vá até a minha terra, a casa dos meus parentes, lá onde mora Naor, meu irmão, que ficou atrás de tantos anos, e você vai trazer de lá uma mulher para o meu filho. Não deixe que meu filho torne para lá. Não deixa meu filho voltar para aquela terra. Aquele povo é idólatra, aquele povo não conhece o Senhor. Mas eu quero que você traga uma esposa de lá para o meu filho. Não quero que meu filho se case com alguém desta terra aqui. Eu quero que você busque uma esposa para o meu filho. E Abraão então toma todas essas providências e deixa tudo pronto, deixa tudo arrumado. Ele dá herança para os filhos que têm conquetura, ele dá todos os seus bens para Isaac e deixa tudo pronto. E depois que Isaac se casa com Rebeca, Abraão ainda vive mais 35 anos. Ao que tudo indica, Abraão conheceu Jacó e Esaú, viu aqueles meninos andando, correndo, brincando, não é? Viu aqueles meninos crescerem até, e Abraão estava presente ali. E como diz o texto que nós lemos no capítulo 25, Abraão morre em boa velhice, depois de ter andado 100 anos com Deus. E o que a gente aprende com tudo isso? O que a gente tem a ver com toda essa história? Como é que a gente pega isso e aplica a nossa vida? O que a gente aprende nessa narrativa que é nos apresentada sobre a vida desse grande patriarca? Como que nós vamos aplicar aos nossos dias isso? Talvez a lição que fique para nós, talvez tenha muitas lições na vida de Abraão. Cada episódio desse pode nos ensinar grandes lições, mas talvez uma lição, se nós pudéssemos destacar hoje, é que Abraão andou todo um século com Deus e não era nem um pouquinho diferente de nós. Um homem como nós, um homem com problemas, desafios e dificuldades como nós temos. A gente olha essa história e vê Abraão cometendo erros. A gente olha essa história e vê Abraão sofrendo as consequências dos seus atos. A gente olha essa história e vê Abraão diante de grandes dificuldades, de grandes desafios que eu e você enfrentamos todos os dias. Mas olhar para a história de Abraão hoje nos dá esperança para buscarmos um viver com Deus durante toda a nossa existência, um estar com Deus todos os dias da nossa vida, um estar na presença de Deus em todo o tempo que nós vivemos. Talvez nós não tenhamos um século de vida pela frente, é quase certeza que não tenhamos, não é? Nem os mais jovens aqui presentes talvez não tenham mais um século de vida pela frente, mas eu e você hoje podemos tomar a decisão de andar com Deus, podemos tomar a decisão de aceitar o chamado de Deus, porque esse Deus que chamou Abraão para andar com ele é o Deus que chama cada um de nós hoje. É o Deus que nos convida a uma vida de relacionamento com ele.
Não porque a gente é melhor que as outras pessoas, não porque a gente não comete erros, não porque a gente é perfeito, não porque a gente é mais bonito, não porque a gente é mais importante, mas porque Ele decidiu nos chamar. Quando a gente olha para esse século de história de Abraão andando com Deus, a gente não vê nada de extraordinário, nada de diferente. A gente vê um homem que tinha problema em casa, um homem que tinha problema fora de casa, tinha problema com o parente, tinha problema com a família, tinha problema com o empregado, tinha problema com todo mundo. Tinha que enfrentar problemas, faltava comida, ele tinha que correr atrás de onde tinha comida. Mas um homem que foi chamado para andar com Deus. Esse mesmo Deus que chama a mim, chama você. Apesar dos nossos defeitos, apesar de quem nós somos, apesar dos nossos problemas, apesar das nossas dificuldades. E se Abraão andou um século com esse Deus, eu e você podemos andar o resto da nossa vida. Quanto tempo mais temos? 5 anos, 10 anos, 20 anos, 50 anos, 80 anos pela frente? Não sabemos. Mas sabemos o seguinte: existe um Deus gracioso e bondoso que nos convida para andar com Ele. Porque quando Deus chama Abraão e fala assim: Abraão, eu vou fazer de você uma grande nação, e em você serão benditas todas as famílias da terra. Os judeus acharam que esse chamado, os judeus acharam que esse convite, que essa bênção era só para eles. Mas aí veio Jesus, e Jesus falou assim: não é assim, porque agora não existe mais diferença entre judeu e não judeu. É claro, e é bem verdade, que os judeus são privilegiados. O apóstolo Paulo escreve isso. O apóstolo Paulo escreve dizendo assim: qual é a vantagem de ser judeu? É uma vantagem muito grande, porque dos judeus veio a salvação, dos judeus veio o evangelho, dos judeus veio a lei, dos judeus veio o conhecimento de Deus. Mas aí o mesmo apóstolo Paulo fala: mas qual é a vantagem de ser judeu? Vantagem nenhuma, porque tanto os judeus como os gentios todos são pecadores, e todos precisam da graça e da misericórdia de Deus. E agora em Cristo nós fomos feitos todos um só povo, existe uma só igreja. A igreja de Jesus é uma só, formada por judeus, formada por não judeus, formada por brancos, pretos, amarelos, indígenas, africanos, brasileiros, europeus, alemães, todos formam o mesmo povo, a mesma família. Então esse convite que Deus fez para Abraão, de fazer dele uma grande nação e nele abençoar todas as famílias da terra, é para mim e é para você, é para minha família e é para a sua família também. Aleluia por isso. E nós aprendemos, olhando a vida de Abraão, aprendemos isso, que ele pode, como nosso grande patriarca, nos inspirar a viver uma vida na presença de Deus, a aceitar viver essa vida que o Senhor nos convida a viver, apesar de todas as dificuldades e problemas que nós enfrentamos. O nosso desafio nessa noite é, assim como Abraão aceitou a proposta de andar com Deus pelo resto da sua vida, creu nas promessas do Senhor, se submeteu à sua vontade sem questionar, lutou como pôde para cumprir o seu papel como um homem que andava com Deus, e o papel de pai que foi designado, de patriarca que Deus deu a ele, assim nós também somos desafiados a responder a esse chamado e representar o Senhor na nossa geração. Porque Abraão cumpriu o seu tempo, cumpriu os 100 anos de caminhada com Deus e morreu e foi sepultado. Agora é a nossa vez, agora é a minha vez e a sua vez de andarmos com Deus. O tempo de Abraão acabou o tempo de Isaac, acabou o tempo de Jacó, acabou o tempo de Pedro, de João, de Paulo, acabou o tempo dos reformadores, acabou o tempo dos avivalistas, acabou o tempo dos nossos antepassados. O meu avô foi pastor, o tempo dele acabou também. Se a minha tia estiver acompanhando, ela sabe disso. Agora é a nossa vez, é o nosso tempo. E que resposta nós vamos dar para Deus hoje? Que resposta a gente vai dar para esse Deus que diz assim: olha, sai dessa vida que você está vivendo no meio da idolatria, no meio do pecado, que era o contexto onde Abraão vivia, e venha andar comigo, eu vou fazer você peregrinar por esse mundo e vou fazer de você uma bênção. Através de você eu quero abençoar muitas outras pessoas. Que resposta nós damos a esse chamado hoje? Esse desafio que é colocado diante de nós.
de andarmos com Deus no resto da nossa vida, qual é a nossa resposta? O nosso Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, assim como Abraão, ele se submeteu à vontade do Pai. Ele foi obediente em tudo, e ele foi para a cruz, porque Deus assim havia determinado para ele, e para isso ele tinha vindo. E ao subir naquela cruz, ele morre por causa dos nossos pecados, e ao ressuscitar, ele não se torna o nosso patriarca, mas ele se torna o primogênito de uma nova raça. Ele se torna o primeiro filho de muitos irmãos. E Jesus, esse representante de uma nova história, de uma nova geração, ele nos capacita, através do seu Espírito Santo, a vivermos essa história. Então, se eu e você aceitarmos esse desafio de andar com Deus hoje, não é que nós não teremos dificuldades, teremos muitas dificuldades. Não é que a vida vai ser só de facilidades, muito pelo contrário, as dificuldades aumentam. Quando decidimos andar com Deus, não é que as dificuldades diminuem, elas aumentam. Mas a nossa esperança não está nessa vida, não está para esse mundo. A nossa esperança está na chegada, no final. Abraão, ele creu contra a esperança porque ele almejava algo maior, uma recompensa maior que havia sido prometida por Deus. E Jesus também nos promete que se nós negarmos a nós mesmos, tomarmos cada dia a nossa cruz e andarmos com Ele, no final, o nosso galardão, a nossa recompensa está garantida. Nós não precisamos temer, não precisamos ficar preocupados com relação ao desfecho dessa história, porque o final da história nós conhecemos. E a fraqueza que nós temos, a dificuldade que nós teremos para essa caminhada com Deus, seja de 1 ano ou de 100 anos, não importa, será toda suportada, ou seja, nós teremos o suporte do Espírito Santo para caminhar nessa vida. Nós vamos conseguir vencer, nós vamos conseguir caminhar, nós vamos administrar os problemas, nós vamos manter o altar de adoração, todas essas coisas que nós vimos que Abraão fez ao longo da vida e que todos nós também precisamos desenvolver, será feito com o poder do Espírito Santo, não na nossa força. Será feito baseado na graça de Deus e não na nossa capacidade. Será desenvolvida pela misericórdia do Senhor e não pelos nossos recursos. Porque o Senhor é aquele que vai prover cada uma das nossas necessidades e vai cuidar de nós nessa caminhada, assim como cuidou de Abraão, e assim como cuidou de todos os nossos patriarcas que estão relacionados na palavra de Deus. E a pergunta é: estamos dispostos a orar com o Senhor? Abraão andou 100 anos com Deus, e nós estamos falando dele hoje. Eu e você podemos decidir andar com Deus hoje e viver uma vida que glorifique o Senhor, uma vida que vale a pena, e deixar um legado para as futuras gerações. Eu quero orar ao Senhor, porque eu quero aceitar esse desafio, porque eu sei que eu não posso sozinho, mas eu posso contar com o Espírito Santo que vai me ajudar. Se você também quer, fique em pé, vamos orar juntos, em nome do Senhor Jesus. O Senhor está chamando, o Senhor está convidando a mim e a você para uma vida de amizade, de relacionamento, para uma vida de cumplicidade com Ele. A Bíblia diz que Abraão foi chamado amigo de Deus, e nós cantamos num cântico que não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Eu e você podemos nos tornar amigos de Deus hoje. E é muito bom ser amigo de Deus, porque Deus é por nós, Deus não está contra nós. Deus é por nós. O apóstolo Paulo escreveu dizendo: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que o seu próprio filho entregou, aquele que nem mesmo o seu filho poupou, como também não nos dará com ele e de graça todas essas coisas? Haverá dificuldades na nossa vida. Haverá momentos de dor, de sofrimento, com certeza vai haver. Abraão passou por isso. Dificuldades na família, dificuldades das mais diversas, das mesmas que eu e você enfrentaremos.
Mas uma coisa é passar por sofrimento e dificuldade estando debaixo da vontade de Deus. E outra coisa é sofrer porque está em desobediência a Deus. Nós possamos hoje responder a esse chamado e decidir andar com o Senhor. Não sabemos quanto tempo teremos para andar com o Senhor, mas o importante é que o tempo que nos resta seja um tempo que vale a pena, seja um tempo que nos leve para mais perto do Senhor, da Sua palavra e da Sua vontade. Senhor, obrigado pela Tua palavra. Abraão foi chamado amigo do Senhor, nós queremos também ser amigos do Senhor. O Senhor está a nosso favor, o Senhor não está contra nós, mas nós às vezes viramos as costas. Muitas vezes ignoramos o chamado para andar contigo, o convite para construir uma história junto com o Senhor. Muitas vezes ignoramos, muitas vezes escapamos os ouvidos. Decidimos andar longe da Tua presença. E nessa caminhada temos fracassado, temos sofrido, temos encontrado angústia, sofrimento, desilusão. Nessa caminhada temos encontrado no Senhor becos sem saída, desespero e desesperança. Eu quero, junto com os meus irmãos que estão orando aqui nessa noite, aqueles que estão em casa, eu quero, Senhor, responder afirmativamente a esse chamado para andar contigo nessa noite. Não para não ter problemas na vida, não para não passar por dificuldades, não para que as coisas sejam fáceis, mas para ter esperança, para que o desespero não me domine, para que eu enfrente, Senhor, as lutas que tiver que enfrentar, sabendo que o Teu Espírito vai me ajudar nas minhas fraquezas, sabendo que o Senhor vai me capacitar, vai capacitar a cada um de nós aqui para superarmos as adversidades desse mundo. E principalmente para olharmos para o fim da jornada e enxergarmos que o Senhor nos espera para proferir aquelas palavras tão lindas: vinde benditos meu Pai, para o reino que nos está preparado desde a fundação do mundo. Senhor, nós não sabemos quanto tempo temos ainda de caminhar nesse mundo, mas o tempo que nos resta queremos andar com o Senhor. Abraão andou 100 anos com o Senhor, é considerado, é chamado por nós de pai da fé, de amigo de Deus, de grande patriarca, de grande exemplo de fé. Nós queremos andar o resto da nossa vida com o Senhor, vivendo para a Tua glória, amando, servindo, obedecendo ao Senhor em tudo. Se tivermos que ser também provados pelo Senhor, que possamos ser aprovados também. Que a Tua graça se manifeste, o Teu poder seja derramado nas nossas vidas, para que as nossas famílias, os nossos descendentes, aqueles a quem nós pudermos influenciar, sejam tocados pelo Senhor e conheçam o Senhor através da nossa vida, enquanto o Senhor não vem buscar a Tua igreja. Obrigado por esse tempo na Tua presença, obrigado por nos permitir cultuar ao Senhor nessa noite. Estamos saindo daqui hoje com a consciência de que oferecemos o culto a Ti e fomos aceitos. Obrigado por isso, Pai. Leva-nos debaixo da Tua graça, em nome de Jesus. Queridos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam com todos vocês e com toda a igreja do Senhor Jesus até que Ele venha. E aqueles que vão andar com Deus e querem morar no céu, digam amém. Deus abençoe a todos. Tenha uma semana de bênção, em nome de Jesus e para a glória dele. Se você tem rapidinho aqui, irmão Fabiano. As irmãs.